Olá, tudo bem? Finalmente faço mais outro vídeo. É verdade, as pessoas já estavam a perguntar o que é que eu andava a fazer, que já não fazia um vídeo já há tanto tempo e que o Covid agora piorou e as pessoas andam assim um bocadinho assustadas e tal. Pois, a verdade é que não tenho tido tempo. O Covid piorou bastante na Alemanha e depois, no verão, quando aquilo realmente melhorou qualquer coisa, voltei para a neurologia, para a neurofisiologia e então tive mesmo muito pouco tempo e a coisa também teve calma, então não havia necessidade de fazer um novo vídeo. A verdade é que depois a coisa piorou, não foi? Voltei outra vez a trabalhar qualquer coisa nos cuidados intensivos e, e agora estou na Irlanda. A verdade, estou a fazer este vídeo desde Dublin, desde a Irlanda. Estou num hotel em quarentena. Tem que estar em quarentena quando uma pessoa vem para a Irlanda, tem de fazer quarentena obrigatoriamente. E então, neste momento, estou no horário que posso sair do quarto e do hotel, que é o meio-dia. E então aqui estou eu no campo de golfe, que é o único sítio onde nós podemos passear, a fazer este vídeo. E este vídeo então vai ser sobre as vacinas, não é? As pessoas estão todas muito preocupadas com as vacinas. Eu também estava, a verdade é essa, mas nos últimos meses tenho estado a informar-me, tenho estado a ver tudo e a verdade é que vou tomar a vacina. Não tenho problemas, estive a informar sobre todas as consequências e como é que se desenvolveu o projeto e como é que esta vacina conseguiu se desenvolver tão rapidamente. E é isso que eu vos quero transmitir, que é para vocês tomarem em consciência a decisão de quererem ou não quererem tomar a vacina. Eu queria começar este vídeo então com uma pequena explicação, um bocadinho de história, um bocadinho de biologia, o que é que são as vacinas, quando é que elas surgiram. Então, a primeira vacina surgiu no século XVIII, na Inglaterra, e foi uma vacina para a varíola. A varíola foi uma doença, já não existe, uma doença vírica que só existia no ser humano e que já foi erradicada no século passado, no século XX, década de 60, acho eu. E era uma doença que se chamava. As pessoas tinham bexigas, tinha a cara assim, ficava com a cara toda cheia de pústulas. E 40% das pessoas morriam. Afetava também muitas crianças e era assim uma doença muito. Era uma doença letal e que tinha consequências graves depois mesmo para a pessoa. E então houve um médico inglês que no século XVIII então estava a observar, estava a estudar essa doença, queria tratar essa doença, e havia uma doença então nos agricultores que era similar. As vacas também tinham uma espécie de varíola, e quando os agricultores apanhavam essa espécie de varíola, quando estavam a ordenhar ordenhavam as vacas, e depois apanhavam essa espécie de varíola, também ganhavam umas pústulas, mas não era umas pústulas tão não eram umas pústulas e uma doença tão exacerbada como era com a varíola humana. E depois, quando havia um surto de varíola nessas aldeias, as pessoas que tinham tido essa varíola, tinham apanhado essa espécie de varíola da vaca, não desenvolviam a doença. Isso é através da observação. Então esse médico teve uma teoria, propôs uma teoria que dizia que as pessoas que antes tivessem essa doença, essa varíola da vaca, não é? Quando estivessem expostas ao agente que produzia a varíola em seres humanos, tinham defesas, estavam protegidas contra essa varíola. Então ele para provar a sua teoria, fez uma coisa, vamos a ser sinceros, agora nunca se poderia fazer, eticamente é completamente deplorável, não é? Mas temos a ver que nos últimos 2, 3 séculos a ciência, a medicina e a ética, tudo evoluiu imensamente, mas o que ele fez foi, então de uma agricultora que tinha desenvolvido essa varíola da vaca, então foi lá a pústula na mão, tirou um bocadinho de pus e inoculou, agora é que vem a coisa interessante, inoculou esse pus numa criança. E essa criança desenvolveu a varíola da vaca, não era a cowpox, como é que se chama? Cowpox. E depois teve uma semana, teve essa doença, a doença passou, e ele ficou sem sintomas, tudo bem. E agora é que vem a parte pior, que agora nunca seria realizada. Uma semana depois, então ele inoculou o vírus da varíola na criança.
que era para provar a sua teoria, não é? Se ele já tinha tido a varíola da vaca, agora não ia ter a varíola humana. E graças a Deus, a verdade é que se comprovou isso. E daqui é que vem então o nome de vacina. A vacina vem no nome vaca porque, pronto, veio porque a primeira vacina foi baseada neste estudo deste médico, vacina, então por isso é que está relacionada com vaca, que veio da primeira varíola, da varíola, que veio da vaca e que então assim se inoculou imensa gente e começou então a era das vacinas. Até é interessante que eles depois, quando quiseram levar a vacina para os Estados Unidos, como é que eles levavam a vacina? Era com as vacas, levavam as vacas, era muito engraçado. É muito interessante esta parte da história. Pronto, e foi assim que surgiram as vacinas. Foi através da observação e muito interessante, como vocês podem ver, as vacinas são então bactérias ou vírus muito similares ao original que provoca a doença. A primeira vacina da tuberculose, que já sabemos que não é muito efetiva, é a BCG, que também é uma bactéria que é da família da tuberculose. A bactéria da tuberculose é similar, e então as pessoas pensam que ao inocular essa bactéria, então as pessoas vão ter uma defesa maior contra a tuberculose. E então nós, no nosso país e em Espanha, ainda há pessoas que a receberam. Eu acredito que ainda há quem receba, porque nós somos tanto a Espanha como Portugal são um sítio de alta incidência de tuberculose, mas a proteção é inferior a 50%. Então por isso não é considerada muito efetiva e estão-se a estudar novas vacinas para a tuberculose. Pronto, então como vocês estão a ver, e mesmo a própria vacina da gripe, normalmente são 3 tipos da gripe, do vírus, que estão lá, são normalmente vírus atenuados, e até agora, até este ano, até o ano passado, pronto, até 2020, todas as vacinas que havia, ou eram vírus atenuados, ou bactérias atenuadas, ou bactérias da família, que se procurava então induzir uma resposta imunitária cruzada e para assim ter defesa contra as doenças que então visavam prevenir. Ok. Mas só que este ano então surgiu uma nova maneira de fazer vacinas, quer dizer, para fazer vacinas é nova, mas a técnica do ARN mensageiro já é conhecida há mais de uma década, especialmente na genética, é uma técnica genética e a verdade é que já se usava mesmo na terapia do cancro e tudo. Esta vacina da Pfizer foi desenvolvida em colaboração com o BioNTech, que é uma empresa da Alemanha, que desenvolveu primeiramente então o ARN mensageiro para tratar o cancro, mas conseguiu rapidamente adaptar então para então tratar, para desenvolver uma vacina e para estimular o sistema imunitário, que é esse também o principal objetivo. Então eu muito rapidamente só vou tentar dar aqui uma pequena aula de biologia para as pessoas entenderem o que é o ARN, o ADN, não é? Vamos primeiro começar com, se calhar, o que as pessoas mais ouvem falar, que é o ADN, o ácido desoxirribonucleico, uma palavra difícil, eu consegui dizer à primeira, o ácido desoxirribonucleico, que é a molécula, a macromolécula da vida, não é? Que está escrita tudo como se desenvolve então todo um ser vivo, não é? É onde está todos os processos biológicos que ocorrem dentro de um ser vivo, dentro da célula, estão inscritos. Uma célula no ser humano, no núcleo, no centro da célula, no núcleo, contém toda a informação genética desse ser humano. Depois, conforme a célula e conforme o órgão e conforme o sistema, depois é especializado e depois só são utilizados distintas partes, distintas frases desse ADN para utilizar nos processos da célula, mas toda uma célula contém um material então total genético de um ser vivo, não só do ser humano, mas também qualquer ser vivo que existe. Claro que há exceções, os gametas sexuais, que são depois utilizados para a reprodução sexual, só contêm a metade, mas isso pronto é outra história. Mas é muito interessante. O ADN é uma molécula extremamente estável, pois tem de ser, tem lá todo o nosso material genético e como funciona a célula, não é?
e então é essencial para o funcionamento do nosso organismo. Até quando existem erros ou mutações, muitas vezes as células entram em apoptose, ou seja, desaparecem, são eliminadas ou elas próprias decidem terminar e eliminar-se, ou são eliminadas pelo sistema imunitário do organismo. Se isso não acontece, quando há erros no ADN, muitas vezes, e não se corrigem, ou a célula não desaparece, desenvolve-se o cancro, não é? Por isso é que é tão importante o ADN e tão importante que ele seja uma molécula muito estável, que é uma molécula muito estável, que se encontra no centro, no núcleo das nossas células. Mas, então como é que ela, então se ela é tão estável, está no núcleo, como é que ela então passa as suas ordens, como é que o ADN então deixa que se leia as suas ordens para se produzir as proteínas e para se realizarem os processos. E aqui é que está. Agora aqui é que entra então o ARN mensageiro, que é como que nós temos o ADN como um livro, não é? Então o ARN vai lá, lê as coisas, copia, não é? Lá do livro que é o ADN, copia então as páginas que ele quer e leva então para fora da célula e depois no citoplasma, na célula, é que vai então produzir as proteínas e dar continuidade aos processos que o ADN, o núcleo da célula, disse, não é? O ARN é o ácido ribonucleico. Já não é um ácido desoxirribonucleico, é outra molécula diferente, muito mais estável. Isto aqui é importante, não é? O ADN tem duas cadeias, não é? Tem duas cadeias e em espiral, enquanto que o ARN é apenas uma cadeiazinha, assim, muito pequena em comparação com o ADN e que, como se disse, transcreve apenas certas páginas do ADN para a célula, não é? E então, ao ser apenas uma célula, apenas uma linha, não é? E ser tão instável, tem a sua duração, sobrevive pouco, não é? Ele, passado pouco tempo do seu processo, ele desaparece, não é? É uma molécula extremamente instável e extremamente sensível, porque este apenas o seu processo é de ir ao ADN, copiar o que necessita e trazer cá para fora. E então e é por isso que com estas moléculas do ARN, a BioNTech, então a empresa que trabalhou com a Pfizer e a própria Moderna, estão a tentar fazer, eles querem injetar então estas moléculas de ARN mensageiro nas nossas células, no citoplasma das células, para elas produzirem. Então o que é que elas vão produzir? É que está. Se o nosso ARN traz ou copia do ADN aquelas paginazinhas, o que os cientistas fizeram foram buscar a parte do vírus, do Covid-19, que provoca uma reação maior no nosso sistema imunitário, que são as spikes, que são aquelas estrelazinhas assim na superfície do vírus. Quando vocês veem o vírus, não é? Aquelas imagens, tem sempre aquelas coisinhas, pronto. Foram buscar essa proteína, a informação genética dessa proteína, colocaram nesse ARN mensageiro. O que ele vai fazer é, quando esse ARN mensageiro entra na célula humana, que normalmente vai ser uma célula do sistema imunitário, essa célula vai produzir então esses spikes, esses antígenos, vai mostrá-los cá fora, não é? E depois, quando vem outra célula do sistema imunitário e vê esse antígeno, esse spike, não é? Nessa célula, então vai produzir uma reação. Porque esses spikes, essa parte do vírus é a que provoca a reação no sistema imunitário. É como um cartão de identidade, um bilhete de identidade, não é? O nosso passaporte ou o nosso cartão do cidadão. Quando eles veem, isto não pertence aqui, não é? Tu não estás aqui no meu sistema, vai desenvolver uma reação contra essa proteína. Mas é só contra a proteína, não é um vírus. É apenas essa proteína que se está a produzir. E aqui é a parte interessante, como vocês estão a ver, antigamente enviávamos as bactérias atenuadas ou os vírus atenuados ou uma espécie de um vetor que fosse um vírus, mas agora enviamos apenas o ARN mensageiro, para poder codificar essa proteína
que faz com que o corpo reacione imunologicamente e assim, como se pode observar, é muito mais seguro também para as pessoas, não é? Porque assim é praticamente possível desenvolver a doença ou uma doença similar ao Covid, enquanto quando se punha o vírus, não é? Às vezes acontece com pessoas que mesmo levam a vacina da gripe, podem desenvolver assim uma gripezinha mais levezinha, com sintomas, porque recebem o vírus, não é? Está atenuado, mas está lá o vírus, não é? Mas agora assim não, então parece que esta vacina é uma vacina mais segura, não é? Pois, mas esta aqui é da Pfizer e da Moderna, que são com este tipo de sistema. Só que isto é assim, como eu disse antes, o RN mensageiro é extremamente sensível, uma coisa extremamente sensível. Para levarem-no, as vacinas têm de ir a 70 graus negativos, toda uma logística enorme, o que faz com que a sua distribuição seja bastante complicada. E então, a minha ideia é, ainda bem que existe a Pfizer e a Moderna, mas eu não acredito que, é a minha ideia, eu talvez esteja enganado, mas eu não acredito que seja a vacina que se vai distribuir mais. Eu acredito mesmo que vai ser a vacina da Oxford e da AstraZeneca, assim como a Sputnik 5, que é a russa, que são as duas mais ou menos parecidas, o sistema foi o mesmo. E aqui o que nós temos é um vetor viral. Na vacina da Oxford, nós temos então um vírus. A verdade é que são injetados um vírus. É um vírus que é muito interessante, é o vírus que provoca uma espécie de gripe nos chimpanzés. Então, que significa que connosco não ia desenvolver a doença, por isso é que eles usaram um vetor que é um vírus. Eles tiram então desse vírus o material genético que ele tem e metem então também o material genético então da proteína spike, do antígeno, para depois, através desse vetor, desse vírus, então entrar nas nossas células e então também para as nossas células produzirem esse antígeno e para desenvolverem então a reação imunitária, que é isso. A única coisa que estas vacinas fazem é ensinar o nosso sistema imunitário. Porque quem realmente nos vai defender não é as vacinas, somos nós próprios. Se fazemos uma vacina numa pessoa imunologicamente deprimida, não funciona. Ou o seu efeito é bastante menor. Então é por causa disso. A única coisa que as vacinas fazem é ensinarem o nosso sistema imunitário. Depois também recebi umas quantas perguntas. A gente pronto, tem medo dessa vacina e tudo. Uma das perguntas foi: como isto é material genético, vai mudar então o nosso ADN? Vamos ter todos transgénicos. Vamos ter todas mudanças. Epá, olha, se isso fosse verdade, realmente acontecesse, se essa engenharia genética fosse assim tão fácil, isso era, por um lado, era excelente, porque assim poderíamos tratar muitas doenças genéticas rapidamente apenas com uma vacina. Mas a realidade é bastante diferente. Como eu já disse, o ARN mensageiro é extremamente sensível e qualquer coisinha ele é destruído, não é? Por isso é que também tem de se levar um reforço da vacina, tem de se levar sempre 2 vacinas e tudo. Então, que nós possamos ser organismos geneticamente modificados por causa desta vacina, extremamente improvável, extremamente ilusável. Outra pergunta era quais as vacinas que existem atualmente aprovadas no mercado ou em vias de aprovação. Aprovadas só está mesmo a Pfizer. Aqui na Irlanda e no Reino Unido já aprovaram da Oxford e já estão a começar, esta semana também já vão começar a vacinar com Oxford no Reino Unido, até é muito mais fácil, como eu já disse. E depois está na Moderna, também está em vias de ser aprovada. Depois a Johnson Johnson e também está a aprovar uma vacina, mas essa chegará mais tarde. Por isso as 4 atualmente estão aprovadas e estão em vacinação. Então a primeira é a Pfizer, da BioNTech, é a da Oxford, AstraZeneca, a que vai também ser aprovada proximamente, esperemos, é a da Moderna, e a que está agora já em uso na Rússia, que é a Sputnik 5. São estas atualmente. Irão mais, terão de vir mais, não é? Porque vão ser vacinadas milhões de pessoas, terão de vir mais, não é? Depois, uma das perguntas também é se pode confiar em todas as vacinas existentes no mercado, apesar do reduzido tempo de investigação e da redução do número de testes para a aprovação da vacina. Pronto, isto aqui é uma ideia também que surgiu na população e que eu também tinha. Então, mas como é que isto foi feito assim tão rápido e fizeram-se os testes todos e tudo? A verdade é que sim.
as fases foram todas cumpridas, todos os processos foram cumpridos e por isso é que elas estão a ser aprovadas. Só que foi muito mais rapidamente e por duas razões. Primeiro, porque tinha de ser. O mundo está parado e tinha de ser. E segundo é porque houve dinheiro. Pronto, infelizmente no mundo é assim, não é? Se há dinheiro consegue-se fazer tudo mais rapidamente, não é? Porque antes para fazer uma vacina tem-se de ir fundos, imundos e tal, e tem-se de ir não sei onde, a quem, e tem de haver fundações. A União Europeia, os Estados Unidos, a China, tudo, despejaram milhões, nunca houve tanto dinheiro para desenvolver uma vacina como agora. Por isso é que foi tudo assim muito mais rápido. Temos de ver que... Mas foram seguidas todas as fases e os testes, e depois já houve também testes, já houve imensa gente a provar a vacina antes de ser agora lançada. Por isso, podemos ter confiança, não foi acelerado nenhum tipo de processo. Também perguntava quais as diferenças entre as diferentes vacinas. Existem algumas mais seguras ou eficazes do que outras? Isto é muito difícil de dizer, porque a vacinação começou agora, mas nos testes preliminares, nas diferentes fases que houve até agora, a da Moderna e da Pfizer são mais eficazes que a da Oxford. Enquanto a Moderna e a Pfizer têm 95% de eficácia, nos testes feitos até agora, sabemos do grupo de pessoas, a da Oxford tem à volta de 75% a 85%. É verdade que é menos, mas de qualquer maneira é mais do que suficiente para ser aprovada e para ter o efeito que nós desejamos que tinha ter uma eficácia superior a 50%. Então há uma diferença, é verdade. Até agora parece que o ARN mensageiro é mais eficaz que o vírus atenuado ou o vírus modificado, mas todas as que se encontram no mercado e que vão para o mercado são seguras e eficazes. É possível desenvolver a doença Covid-19 imediatamente após tomar a vacina? Também é uma pergunta interessante. E assim, as vacinas existem, como eu disse antes, é para treinar o sistema imunitário, não é? E então o sistema imunitário vai conhecer o vírus e vai reagir ao vírus, se ele entrar no nosso organismo, muito mais rapidamente. Mas isso não vai impedir que em determinados casos a pessoa desenvolva a doença. Se tiver uma carga viral muito grande, a pessoa vai acabar por desenvolver a doença. O objetivo é que a maior parte das pessoas, grande parte das pessoas não desenvolva a doença, obviamente, ou se desenvolver seja assintomática ou tenha sintomas muito levezinhos, não seja preciso ir ao hospital. Pronto, uma constipação. O objetivo é tornar isto uma constipação simples e corrente. Mas sim, é possível desenvolver a doença. Efeitos secundários destas vacinas? Boa pergunta. Até agora, o que se sabe, o que se desenvolveu até agora e o que se descobriu até agora é que podem desenvolver no local da injeção, hematoma, inchaço, uma pequena dor. Pronto. Quem for alérgico tem que ter muito cuidado, por isso é que quando toma essa vacina tem de ficar no hospital, ali numa zona mais ou menos segura, entre 15 minutos a meia hora, porque pode desenvolver uma reação alérgica grande. Um choque anafilático, por assim dizer, e a pessoa tem de ser tratada imediatamente. Não é? Isso é o grande problema, que seja uma reação imunitária. Até agora tem desenvolvido sintomas gripais ou uma doença por causa da vacina, não se descobriu até agora. É verdade que agora começa a vacinação em massa e pode acontecer qualquer coisa, e é importante que as pessoas que sofram consequências ou alguns sintomas os reportem às autoridades, mas até agora não há. Em Portugal houve acho que foi uma enfermeira que foi vacinada e passado 2 dias morreu. Mas já se fez a autópsia e já se soube, não teve nada a ver com a vacina. Não teve nada a ver com a vacina e então até agora não há, sem ser esses efeitos secundários locais, não houve nada descrito. A vacina pode ser administrada a quem já tem uma infecção em curso e estiver assintomático? Pode. A verdade é que há até vacinas que são utilizadas como tratamento, como a vacina do tétano, mas até agora não se sabe se esta vacina, porque é nova, pode ser usada como tratamento do Covid. Não é, como eu já disse, as vacinas normalmente são usadas para treinar o nosso sistema imunitário. Não é como cura. É porque depois realmente nós próprios nos tratamos, nos curamos através do nosso sistema imunitário. Mas por isso pode ser dada a quem for assintomático, não há problema nenhum. Teoricamente quem for assintomático já está a ser vacinado, mas já se provou que a resposta imunitária ou a memória imunitária não fica tanto tempo
à volta de 9 meses, por isso melhor ser vacinado. Porque pensa-se, não é? Pensa-se que a memória imunitária destas vacinas será maior, não é? Também não se sabe, teremos de esperar, coisas novas, não há estudos suficientes, pronto. As pessoas que se encontram imunodeprimidas por alguma condição prévia de saúde devem tomar a vacina. Pronto, como é uma vacina sem qualquer tipo de vírus, nem nada, sim, podem. E devem, porque assim, ao estar imunodeprimida, já sabe se há um vírus que ataca, o corpo reage mais devagar, não é? Mas se o organismo já conhece o vírus, reage muito mais rapidamente. E então consegue controlar a doença ali muito mais rapidamente. E isso é importante. Então, sim, devem ser vacinadas, mesmo sendo imunodeprimidos. E estamos aqui a falar de diabéticos, de pessoas com doenças crónicas, também pessoas, pacientes oncológicos. Esses devem mesmo ser vacinados. As grávidas podem tomar a vacina? Podem. Não, até agora não se viu qualquer reação secundária ou problema adverso para o feto ou mesmo para a própria mãe. Podem. Após tomar a vacina, durante quanto tempo ficaremos protegidos da doença Covid-19? É necessário continuar a usar máscara, desinfecção das mãos, distanciamento social? Podemos ficar doentes ainda que tenhamos tomado a vacina? Pois, aqui está. Esta também é uma muito boa pergunta. O tempo de proteção contra o Covid, ou quanto tempo dura a memória imunitária, ainda ninguém sabe. Espera-se seja um ano, ninguém sabe. Se calhar até pode ser que se tenha de tomar a vacina todos os anos e ninguém sabe. Teremos de ver com o. Mas como eu disse, a vacina é uma maneira de treinar o organismo. Então sim, pode-se desenvolver a doença, já tinha dito, pode-se desenvolver a doença e por isso é importante que até termos atingido a imunidade de grupo, os 70% da população, ou os números deixam abruptamente, que é quando das infecções diárias, e quando começar a abrir e tudo, dessa altura sim. Têm de continuar a desinfetar as mãos, a usar máscara e tudo, porque eu acho que uma das consequências que esta vacina vai ter é que o número de assintomáticos ainda vai disparar mais, não é? Então vai haver mais pessoas assintomáticas e então sim, essas pessoas vão continuar a transmitir a doença e então tem-se continuar a usar máscara até até os números estarem controlados, até haver essa tal imunidade de grupo. A porcentagem da população terá de ser vacinada para que possamos atingir a imunidade de grupo. Boa pergunta. As pessoas, o que está planeado é vacinar toda a população, não é? Mas teoricamente isso não é necessário. Se houver uma imunidade de grupo entre 50% a 70% da população, acho que já estamos bem. E acho que eu sou otimista, não é? Mas eu acho que a partir da Páscoa, não é? A partir de Abril, com a primavera e tal, vamos começar a ver finalmente a luz ao fundo do túnel. Acho que é com isso. Esperemos que as vacinas todas funcionem e que todo o processo de vacinação continue, mas eu acho que vai ser a partir dessa altura. O que acontece ao vírus, depois de atingida a imunidade de grupo, teremos que continuar a tomar a vacina todos os anos contra a Covid? Também é uma boa pergunta. Então a Covid-19, eu vou ser sincero, o vírus deixará de ser pandémico para passar a ser endémico, ou seja, ficará connosco na população, toda a população teremos o vírus, terá os seus picos, como a gripe, mas é possível que quando tenhamos então a imunidade de grupo e já conhecemos este vírus, seja como uma constipação. Se depois teremos de tomar a vacina ou não, tudo dependerá das mutações do vírus e como é que ele vai evoluir. Mas eu acredito que o vírus vai continuar e ficará na população e passará a ser endémico. Deixará de ser pandémico para ser endémico. E quanto ao plano de vacinação em Portugal, qual a vacina que nos chegará em maiores quantidades e por que razões? Também já falei sobre isto. Acredito que a que chegará em maiores quantidades vai ser a da Oxford, a que tem então o vetor viral, porque a logística é muitíssimo mais simples, não é? Da Pfizer temos de ter então congeladores que mantenham a vacina a 70 graus negativos e tudo, e isso tem de ser coisas especiais, não é? O da Oxford, como não é tão sensível, pode ser conservada a temperaturas também baixas, mas não é tão baixas, então qualquer
hospital, farmácia, poderá ter essas vacinas, não é? Conservadas. Então eu acredito, a minha teoria atual vai ser Oxford, de Oxford é que vai ser mais utilizada, não é? Mas tudo depende, tem mais a ver com logística do que outra coisa, até, e também com o dinheiro, não é? A de Oxford é mais barata, não é? Então eu acredito que a que vai ser mais utilizada vai ser a de Oxford. E depois talvez a da Pfizer, da BioNTech, porque eles estão já a produzir também muitas, não é? E já aumentaram muito a produção. Mas é difícil. Eu digo mais que a de Oxford por causa da logística toda que está detrás dela, não é por outra razão. Tendo em conta que a vacinação não será obrigatória, o que diria para todos aqueles que têm reservas em tomar a vacina? Olha, pois eu acho bem que haja liberdade, não é? E que as pessoas possam escolher. Eu nunca obrigaria ninguém a tomar a vacina, mas eu diria então que as pessoas que se informem, que estudem o caso, podem perguntar também a mim, que eu tentarei responder a todas as questões. Que vejam então como é que decorre a vacinação. Até agora não houve nada de especial a acontecer, nenhum caso assim brutal de reação, nem nada, está tudo a correr muito, muito bem, não é? Acho que agora não há razão nenhuma para uma pessoa ter as reservas, pronto, vai ser isso, que foi tudo muito rápido e que é tudo um bocadinho estranho, está bem, pronto. Mas pelo que eu vi, pelo que está a acontecer até agora, cada um é livre, olha, em consciência então, tomem as suas decisões, claro que sim. Só o que eu espero é que não seja 30% da população portuguesa não queira tomar a vacina, porque então assim também não teríamos imunidade de grupo, não é? Mas eu acredito que cada vez mais gente vai tomar a vacina e que as reservas que as pessoas têm também com informação e com o decurso da vacinação vão deixando de ter e vão acabar por tomar as vacinas. Quando estará concluído o processo de vacinação da população, poderemos regressar à nossa conhecida normalidade depois concluído o processo? Pronto, o processo de vacinação, boa pergunta, não sei. Eu acho que lá para o verão, depende a logística, não é? Se fosse com a da Pfizer, iria demorar mais tempo, não é? Por causa de como conservar e tudo. Agora, como eu acredito que vai ser a de Oxford, eu acho que é possível que para o verão já tínhamos metade da população vacinada, não é? Tudo depende de como é que isto correr, de como é que chegam, quantas vacinas é que vão chegar e tal, porque elas têm de ser produzidas e tudo, e não é só para Portugal, é para todos os países, não é? Mas acho que metade da população terá no verão e que atingiremos também por volta do verão a imunidade de grupo. É isso que eu espero. Mas temos de ver como é que tudo se desenvolve, né? Que agora tudo que está por agora é logística, agora já não é mais desenvolver vacina nem nada, agora é mais a logística e ver como é que tudo evolui. Mas é muito difícil fazer previsões. Eu espero, eu quero, eu desejo que seja no verão, que isto já esteja metade da população, já tínhamos a imunidade de grupo, mas veremos. Pronto, e é isso, olha. Desejo que todos um bom ano a todos. Não tinha desejado um bom ano a todos. Esqueçamos 2020 e que 2021 traga muita esperança, muita alegria e felicidade. E se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ser perguntar. E eu agora tenho 2 semanas para estar aqui de quarentena, sem fazer nada, fechar num quarto. Tenho de voltar outra vez para o quarto. E então poderei responder às perguntas que me colocarem, qualquer coisa, ok? Um grande abraço, fiquem bem, muita saúde.